Tem umas coisas que me deixam, assim, estabacado, assim, né, quando eu vejo na internet. Então eu vejo a atitude de dois praticantes, pessoas assim que estão há anos no budismo, que eu já conheço de internet já há muito tempo, né? Então, num caso, a pessoa desencorajando outra pessoa, ou as pessoas em geral, de serem monges, né? Então, dizendo assim, não, esse negócio de ser monge não é pra nós, não é, etc. E é outro caso, uma pessoa tinha uma foto de vários yogis fazendo prática de austeridade no budismo, ou seja, uma circunstância muito difícil, assim, no frio, né? Então, numa tenda muito pouco protegida, fazendo prática. A pessoa diz, isso daí é um absurdo, não deviam fazer isso. Por um lado eu entendo de onde vem a colocação deles, por outro lado eu acho extremamente inábil, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso. Então só para avisar que o podcast está operando, eu vou botar os próximos episódios, já tem um episódio lá, vou botar os próximos episódios de acordo com os vídeos que estão saindo. E né, o endereço vocês encontram na descrição e eu vou colocar aqui na tela também. E se quem quiser continuar contribuindo para minhas atividades, por favor, o link é esse. Muito obrigado. Uma pessoa fez a colocação que queria ser monge e o outro disse, não, mas a gente não precisa, você pode praticar como leigo, não tem problema nenhum. Ok. Ok, eu entendo que muitas vezes as pessoas queiram ser monges por motivos errados, e elas não saibam o que é ser monge, e elas não entendam o que é o caminho monástico. Eu mesmo posso dizer que talvez não entenda muito bem o que é o caminho monástico, mas nós, como praticantes do Dharma do Buda, nós devemos, né, ter respeito por aqueles que desejam, por aqueles que praticam dessa forma, porque foi assim que o Buda ensinou e é assim que muitos grandes praticantes praticam. Então, se alguém tem o desejo sincero de fazer esse tipo de prática, isso deve ser encorajado. Pelo menos a pessoa deve ser, tá, mas por que surgiu essa vontade em você? Você sabe como é, para que é que a pessoa faz esse tipo de prática? Então, esse é o tipo de conversa que a pessoa deve ter. Muitas vezes é um escapismo, muitas vezes a pessoa está querendo, é materialismo espiritual, ela quer ter um título dentro do budismo, uma possibilidade, ela está confundindo essa coisa de ser monge com a possibilidade de ser respeitada, porque entende do Dharma, porque estudou o Dharma, porque praticou, e assim por diante. E essas motivações, elas têm variadas, né? É ótimo a pessoa querer ser um exemplo para os outros no Dharma, né? Então, não é materialismo espiritual. Por outro lado, a pessoa querer um título apenas, né? Daí é materialismo espiritual. E o caso do monge não é necessariamente uma coisa nem outra, e a prática monástica é uma opção que não necessariamente tem esse espectro de estudar o Dharma profundamente, de ensinar o Dharma, ou de ter uma posição elevada, embora né, os monges eles sentem um lugar mais elevado que os praticantes, porque eles dedicaram a vida deles ao Dharma, e simplesmente, mas se eles vão realizar, se eles vão estudar, se eles vão ser bons monges, isso daí são outros 500, né? Então não garante nada a pessoa ser um monge. Também não se ficou sabendo o que essa pessoa queria com essa coisa de querer ser monge, né? Então, se ela quer ser monge, daí ela tem um entendimento um pouco razoável do que seria isso, ela deve ser encorajada. Aqui no Brasil, na maior parte das tradições, nas tradições tibetanas é impossível, na maior parte das outras tradições também não é. Pode ser possível, mas não é fácil. Então a pessoa tem que ir para a Ásia nesse momento para, se ela quer receber esses votos e fazer essa prática nesse nível. Então Tailândia, ou para a Índia, ou para o Nepal, para o Butão, ou para um país, normalmente esses países que a pessoa vai fazer prática monástica, né? Essa ideia assim de a pessoa tem uma ideia do que é monge, quer ser monge, daí você investiga por quê. Você não diz, que nem a pessoa disse assim, não, você não precisa disso. Porque isso é uma insegurança da própria pessoa que ela está projetando. Então, claro, não é necessário, a pessoa pode atingir realizações e pode praticar o Dharma sem ser monge. Mas é extremamente valoroso esse tipo de prática em termos de proteger o Dharma, de preservar o Dharma. Nós devemos querer que as pessoas tivessem essa motivação.
elas têm pouco impacto, elas são ecológicas, são pessoas ecológicas. Então a gente deveria, né, aspirar para que o Brasil tivesse possibilidade das pessoas terem caminho monástico e assim por diante. Não apenas rechaçar e dizer que você não precisa ser um monge, você pode praticar como uma pessoa comum. É verdade, mas nós devemos ter respeito e incentivar e valorizar e fazer oferendas e fazer isso existir, isso sustentar. Essa é a atitude do Dharma com relação à sanga exaltada, a sanga monástica, né, que o Buda deixou para nós, assim. Então isso sem essa perspectiva eu não sei como é que a pessoa está há 10, 15 anos no Dharma e ela vomita esse tipo de absurdo, né? O outro caso da outra pessoa também parecido, né? Então ela viu praticantes exercendo a prática num lugar, né, com poucas possibilidades, assim. Então era uma tendinha assim no meio da neve. Isso daí é um absurdo porque as pessoas estão fazendo austeridade que o Buda não recomendou e assim por diante. Olha, depende do nível do praticante, depende do que o praticante quer. Normalmente, nós respeitamos muito as pessoas que conseguem fazer prática, particularmente sem usar muitos recursos, né? Então, essas pessoas, provavelmente eu e você, nós estamos dizendo assim, nós não temos como sair de onde a gente está para fazer um retiro, porque tem custos, porque tem... e assim por diante. Essas pessoas, elas se deslocaram, fizeram um esforço de se deslocar e elas chegaram pobres onde elas foram fazer prática. E daí elas estão vivendo numa condição... Eles estão vivendo numa condição de extrema pobreza. Então, eu já vi professores falando de praticantes que vivem com menos de $100 por ano, assim, né, recebem uma comida, qualquer comida, e moram em situações de extrema, né, despojamento, assim. É necessário eu e você fazer isso? Talvez não seja o caso, realmente, né? Então, talvez não seja para nós por vários motivos. E não precisa também. É bom, a pessoa estava um pouco indignada porque poderia parecer que a gente precisa fazer algo assim para atingir realização. Por outro lado, nós não devemos ter uma atitude assim de olhar para isso e dizer coitados, ou que horror, porque estão destruindo o Dharma. Não. A atitude correta é dizer, puxa vida, que coragem, que maravilha, a pessoa tá transformando a vida dela em algo especial com o mínimo de recursos possíveis, né? Então isso é algo a louvar e a considerar bem. E muitos praticantes na história foram assim. Milarepa é o maior exemplo entre eles. E no budismo tibetano tem muitos praticantes que eles abdicam. Eles poderiam, né, como o Buda, ser um príncipe, ter todas as boas condições. Eles abandonam as boas condições até ao nível de quase machucar o corpo deles, né? O ideal é não, né? Nós temos um voto como Bodhisattva de não prejudicar o corpo. Então, se algum desses yogis lá está prejudicando o corpo deles, aí isso não é bom. Mas se eles estão bem, com o mínimo possível, aí isso é a verdadeira ação ecológica, isso é verdadeiramente o que o Buda ensinou, e eles podem intensificar a prática deles e trazer muito benefício aos seres. Então, essa atitude de olhar para um eremitério, para um grupo de meditadores fazendo esforço no meio do frio, no meio das dificuldades, né, do ambiente, com muito poucos recursos, isso daí, essa atitude é uma atitude de lapidar, destruir o Dharma, a pessoa que olha para isso sem regozijo, né? Então, isso foi algo que me chocou bastante ainda no ano de 2019, quando eu vi esses dois comentários, assim, na internet. Nós devemos, se nós não temos possibilidade de fazer a prática como monges ou como yogis, né, essa prática de ir para lugares difíceis, né, e com o mínimo possível também é chamada de prática yógica dentro do budismo. Então, se nós não temos essa coragem, essa atitude, pelo menos a gente devia regozijar com aqueles que têm e partilhar do mérito deles de estarem se engajando em prática de forma intensa, né? Por um lado, eu acho que surge de insegurança, por um lado, surge do fato de que, sim, tem prática para classe média branca. A pessoa pode fazer prática em apartamento, né? Ela pode fazer prática tendo uma vida mais ou menos assim. Se isso é melhor, se isso é pior, depende de pessoa para pessoa, de caso a caso, não dá para dizer,
pode-se dizer que não é determinado se essa prática é melhor, pior, o que vai ser. A pessoa pode ser um grande yogi e estar no meio de circunstâncias boas, assim, e até luxo e opulência, o que for. Mas, normalmente a gente regozija quando as pessoas assumem caminho monástico e quando as pessoas fazem prática mesmo em meio a grande dificuldade, essa atitude mental correta. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Jyochi Om Sochi Jamia Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Jutrupi Amania Jogi Sasundatu Ten Jyochi Time Kwene Pema Sambao Sasura Jese no Pai Garjuan Shujuku Peku Kuse Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wacha Tungodu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tutin Jyochi Pemejasun Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Truma de Sojino Nibe Melunde do Jyochi Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan Dembasi Pechambundan Kuseja Senten Jyochi Kusun Sanje Guru Rinpoche do condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da poça só deve só tinha lá do sushi não se lembra de chuva dançam balão de do partingelo uma rumba zaguru pema cd que loja som de loja aliança som de papel do jusho som não guarda miral do sungele show